Muito de nosso conhecimento vem de épocas passadas. Na verdade, uma das frases mais famosas que temos hoje em dia sobre o conhecimento expressa exatamente essa situação. Em carta de Isaac Newton para Robert Hooke, ele afirma: "Se eu vi mais longe, foi por estar nos ombros de gigantes", fazendo uma alusão à importância que têm os grandes pensadores do passado sobre tudo o que sabemos hoje. De fato, nós evoluímos quanto seres pensantes exatamente pela nossa capacidade de observar o passado e aprender com ele. Ou seja, nenhum de nós precisa redescobrir a roda, por assim dizer, sempre que alguém nasce. A geração anterior passa para frente o que conhece, então sabemos o que a roda é e só utilizamos isso para descobrir ainda mais. Foi isso que nos garantiu, quanto espécie, o sucesso, se eu posso chamar assim, que temos conseguido hoje, inclusive superando as nossas fraquezas quanto primatas e utilizando somente o único aparato orgânico que temos e que supera o resto dos animais: o cérebro. Se não fosse por essa nossa capacidade de aprender com o passado, não teríamos chegado até onde estamos hoje, mas também não podemos, como costumam fazer, compreender que tudo que foi escrito no passado está correto e precisa ser levado em conta. Hoje, nós sabemos que as doenças, por exemplo, podem ser causadas por vírus e bactérias, não somente por males como cortes e ossos quebrados. Evoluímos isso para compreender os males do nosso cérebro e hoje sabemos que coisas como depressão, ansiedade, síndrome do pânico são coisas que vão além do simples controle da força de vontade. Hoje, nós sabemos que a gripe não é um demônio e vitamina C funciona muito melhor para isso que um exorcismo. Enfim, muita coisa ainda há de ser aprendido, de ser descoberto, e serão com o devido tempo e esforço. Mas uma coisa que, ao que parece, sempre foi sabido pela comunidade mágica e levado em conta, mesmo que não explicitamente quando da forma que vou falar aqui, é sobre o contrato mágico e sua importância oculta para o mago. Seja bem-vindo, meu nome é Nino Denani e te convido a conversar um pouco mais sobre as artes mágicas. Contrato mágico. Quanta lembrança isso me traz. Só para deixar todo mundo aqui na mesma página, contrato mágico é uma espécie de documento que nós utilizamos desde sei lá quando, mas que ficou muito famoso lá pelos idos do final da Idade Média e início do Iluminismo, com a popularização dos tratos com demônios e tudo mais. Lembra daquelas historinhas como a do Giuseppe Tartini, que teria encontrado com o diabo nos sonhos e o diabo teria dado a ele uma canção tão bela, mas ao acordar, Tartini não conseguia mais se lembrar dela inteira, mas ainda assim escreveu uma obra-prima, uma sonata chamada O Trilo do Diabo. Ou o violinista Niccolo Paganini, que tinha uma assombrosa competência ao tocar, e todos diziam que isso era por conta do demônio, que inclusive tinha lhe deformado as mãos para que ele pudesse tocar melhor. Pois é. Isso foi evoluindo de uma espécie de pedido que era comum entre o que a gente pode chamar de feitiçaria, se a gente usar o termo feitiçaria como lá no curso Prática de Feitiçaria, que está aqui inclusive, ó, e se você quiser um contexto melhor, é para lá que você tem que ir, e aproveita que a gente está em preço promocional agora, tá? Visto em Conto de Fadas como o personagem Rumpelstiltskin, e acabou evoluindo na época das bruxas para uma espécie de acordo entre o solicitante e a entidade mística que resolveria um determinado problema à custa de uma assinatura com sangue e tudo mais. Até os magos medievais, né, onde o contrato mágico tomou uma forma de dizeres e palavras que poderiam ser um contrato propriamente dito, lavrado em sangue, entre a pessoa e o próprio Satanás, ou somente uma lista de instruções dadas a um homúnculo em particular. Na era mais moderna, como nos diz Gaio Nicodemos, lá do Projeto Chaos, desde as pequenas novenas a promessas para santos católicos entre os fiéis cristãos, passando pelo acordo mágico com os servidores, pelas oferendas para uma variedade de entidades das religiões afro-americanas e, finalmente, encontrando os tabus e privações feitas por alguns neopagãos wiccanianos, todos são contratos mágicos. De qualquer forma, quando essas superstições começaram a dar lugar ao conhecimento do cérebro e da mente,
começamos a perceber que toda essa questão metafísica era somente algo construído por nossas mentes na observação do entorno. Começamos também a compreender o motivo pelo qual o mago precisa efetivamente fazer o contrato, mesmo que nada disso que eu falei até agora exista. O mago é um ser livre, mas em geral ele quer coisas. Quer melhorar de vida, quer andar para frente, quer ter seus caminhos abertos, quer proteção contra os males, um monte dessas coisas que aposto você também quereria, estou certo? Mas me diz uma coisa, o que é melhorar de vida? Se ontem você acordou com dor nas costas e hoje acordou sem dor, já é uma melhora de vida, não é? Se você encontrou uma moeda de 50 centavos na rua, então você ganhou mais dinheiro. Andar para frente é o que acontece a cada instante que você está vivo. Proteção você tem porque dificilmente você está sob o ataque. E se tiver, é bem provável que o ataque seja seu contra você. A pessoa que você quer amarrar simplesmente não existe. Você a criou na sua mente. Enfim, você já parou para pensar sobre o que exatamente você quer? Nós também caímos nesse tipo de armadilha com certa frequência. Principalmente quando vamos fazer trabalhos para outras pessoas. Quando vamos fazer o que eu chamo aqui no canal e que eu também faço, atendimento mágico. E é exatamente por isso que eu preciso conversar com a pessoa que vai fazer o atendimento comigo por um tempo para saber que tipo de rito eu vou ter que performar. Basicamente, porque na imensa maioria dos casos, a pessoa que me procura também não sabe o que quer. Sabe em geral o que não quer. E eu vou te contar uma coisa. A gente é tão complexo que muitas vezes o que a pessoa não quer acaba englobando o que ela diz querer no atendimento. É sempre uma corda bamba e eu posso dar um exemplo factual disso. Há eras, uma pessoa me procurou porque ela queria ser famosa, provavelmente por conta das histórias de pacto que eu acabei de contar aqui para você. E ele tinha sua banda, tocava já de vez em quando na noite, queria largar o trabalho e ver disso porque assim ele poderia ter mais sossego, já que o trabalho dele ocupava muito tempo da vida. Era o que ele acreditava e o que ele trouxe para mim no atendimento. Legal, eu disse, mas como é sua relação com a família? Você tem filho? Você é casado? Ele disse que sim, e que a família era importante justamente por isso. Ele queria largar o trabalho atual e viver de música. Então eu questionei. Você sabe que para viver de música, você vai ter que viajar o tempo todo, né? Fazer show em vários lugares do Brasil e parará. Ninguém mais hoje em dia compra CD e eu imagino que streamer de música não deva lá pagar essas coisas. Você está pronto para isso? Aí ele parou e pensou. Enfim, eu sei que a vida é bem complicada. O mundo geralmente é uma grande decepção e a gente comendo gente o tempo inteiro. E é exatamente por isso a gente acaba procurando uma saída mais fácil através da magia. E é exatamente por isso que magos experientes sempre fazem o contrato. Porque a gente precisa, em primeiro lugar, entender o que a gente quer e o que a gente quer, muitas vezes, é mais complicado do que parece. Pensa assim, ó. Se todo mundo tem uma resposta fácil para uma questão, então possivelmente a resposta está errada. O contrato mágico é, então, em um primeiro momento, uma forma de dar ao mago a oportunidade de pensar a respeito do que ele quer de forma clara, direta e sem generalismos. Aliás, vamos falar sobre esse tal de generalização um tiquinho aqui. Tradicionalmente, a gente vê um problema com essa questão da generalização do pedido, como algo do tipo desprender energia para muita coisa, dar pouca energia para cada uma das coisas. Ou seja, julgando que o ânima exista mesmo, quanto dele você consegue desprender por minuto? Porque esta quantidade será dividida pelo número de possibilidades que você está deixando em aberta para uma determinada coisa. Então, quantas coisas você precisa para estar bem? Para sua família ficar em paz? Já é um pouco de energia para cada pessoa da sua família. Você precisa de dinheiro? Então já se vai mais um pouco de energia para cada pessoa que possa influenciar você em ter mais dinheiro. Você quer mais saúde? Aí ferrou, porque o que vem a ser um corpo saudável? E quanta energia você vai conseguir desprender para fazer cada célula do seu corpo estar perto dessa forma?
Você compreende o problema da generalização aqui? Cada coisa tem seu lugar no universo. E a magia nada mais é do que a compreensão das engrenagens desse universo para fazê-las girar a seu favor. Logo, você vai ter que girar quantas dessas engrenagens para fazer seu pedido rolar. Mas claro, não é sobre isso que eu vou falar aqui, porque no final das contas, quem disse que esse anime existe, não é mesmo? Será que existe algum outro mecanismo que faz com que o contrato seja tão importante para a gente? Tem sim. Lembra daquela galera da lei da atração, do segredo e tudo mais? Pois é. O que eles dizem pra gente? Se você pensar muito em alguma coisa, pensar com vontade, pensar constantemente, você vai acabar atraindo aquilo para você, não é? Tudo que eu quero, eu tenho. Pois bem, isso é pura besteira. Mas realmente tem uma coisa acontecendo quando você pensa muito em uma coisa. Você ativa um negócio que a gente tem, um viés cognitivo, chamado viés da confirmação. No estudo A Hypothesis Confirming Bias in Labeling Effects, os autores John Darley e Paget Gross escrevem sobre o viés da confirmação. Vieses da confirmação são efeitos do processamento de informações. Eles se diferem do que é por vezes chamado de efeito de confirmação comportamental, comumente conhecido como profecia autorrealizável, na qual as expectativas de uma pessoa influenciam seu comportamento, o qual ajuda a causar o resultado esperado pela pessoa. Isso quer dizer, grosso modo, que a gente tende a se comportar de acordo com o que a gente coloca em nossa cabeça que vai ser. Parece bobo falar isso, né? Mas é exatamente o que faz, em termos mais materiais, um rito funcionar. A gente vai lá e performa o rito para ter um resultado. E a partir do que fazemos no rito, de acordo com a sua potência, que tem a ver com uma série de outros fatores, a gente muda um gatilho mental e passa a agir de forma a fazer aquilo acontecer. Lá no Teoria da Magia, por exemplo, a gente vai explicar bastante sobre ritos e suas formas de funcionar. Uma das coisas que é importante fazer num rito é colocar todo mundo dentro de uma mesma narrativa. E essa narrativa tem que ser forte o suficiente para que todos compreendam o que tem que acontecer depois do rito. Aliás, o Teoria da Magia está entrando em sua fase 5. E além de termos um novo módulo sobre o trato com entidades espirituais e metafísicas, também teremos um módulo de magia africana pela Ingrid Joyá, que é mestra nesses caminhos dos cultos africanos e também iniciada na Quimbanda. Você pode ver a entrevista dela no quadro Bora Falar de Magia aqui. O fato é que nossos cérebros funcionam de formas que a gente acha que controla, mas na verdade é ele quem controla em grande parte do tempo. O que a gente pode fazer com isso é tentar dotar o cérebro com esses pequenos gatilhos para que o resultado da conta seja favorável a nós. Fazer o contrato é exatamente isso. Montar de forma lógica e concatenada o seu objetivo para que seu cérebro compreenda o que você quer de forma clara, limpa e sem pontas soltas. Assim, você consegue se posicionar por conta desse viés da confirmação de um jeito a fazer as coisas acontecerem para você. É exatamente por isso que todo magista com um mínimo de informação costuma falar para quem vai ensinar ou atender a respeito de gramática, retórica e construção frasal. Se o seu contrato inclui, por exemplo, eu quero ganhar dinheiro, o seu cérebro vai fazer com você exatamente o que você pediu. Ou seja, vai te deixar querendo ganhar dinheiro. E para isso, o dinheiro não vai poder vir. Eu quero ganhar dinheiro é bem diferente de terei dinheiro ou conquistarei dinheiro. Aliás, já vi gente falando em quero liberdade financeira, o que é uma merda, porque você pode ter liberdade financeira morando na rua e não dependendo mais de dinheiro para fazer as coisas. Porque você vai estar tão pobre que já vai viver de doação de comida e de escambo. Pronto. Não precisa mais de dinheiro na sua vida. Também tem outro fator que é uma delícia para o mago, pelo menos para mim aqui, quando o assunto é escrever um contrato mágico. A possibilidade de criar o que a Tracy vai chamar de estratégia mágica. Você pode ver o original dela, o vídeo, aliás, que eu pedi para ela fazer para este roteiro aqui. Então, o vídeo dela é especial para vocês, clicando aqui. Bom, quando vamos estabelecer o contrato, nós geralmente passamos por toda aquela fase de criar um intento, ou seja,
o motivo do contrato de forma bem clara e límpida, para evitar tudo aquilo que a gente já falou. Só que magos experientes também sabem que a magia precisa de formas de manifestação, ou seja, ela vai precisar de jeitos para acontecer. Não dá para você pensar, quero dinheiro, e esperar que notas se materializem na sua frente. E você precisa entender o que fazer para ter dinheiro e agir nessas engrenagens, lembra? Então, quando vamos criar o contrato, a gente pode fazer uma espécie de análise invertida. E a partir daquilo que queremos, que a gente quer alcançar lá no futuro, a gente pode pensar em cada engrenagem que podemos agir magicamente. Eu vou te dar um exemplo bem besta aqui que vai ser fácil. Digamos que eu quero tirar férias. Não é um exemplo tão besta assim, eu quero tirar férias mesmo já há um tempo. Mas a coisa aqui, o trabalho, minhas obrigações de ordem não estão deixando. Mas enfim, eu quero tirar férias, não para poder viajar e tudo mais. O que eu preciso, na verdade, é descansar minha mente. Olha lá o contrato mágico já começando a funcionar aqui. Eu já consegui analisar que a minha situação tem a real necessidade do contrato, né, dessa situação. Eu não preciso viajar necessariamente, como todo mundo costuma ligar as férias, né? Eu preciso deixar minha mente em paz. Ótimo, perfeito. O que eu preciso fazer para alcançar isso? Bom, preciso diminuir minha cadência de trabalho. Tá. Então eu preciso adiantar alguns vídeos para parar com as lives, de repente. Faltar algumas reuniões da ordem, ver as contas pagas de lá da ordem, daqui de casa, deixar tudo em conformidade. Talvez eu precise falar com a Tracy para ver se ela está bem, de eu dar uma sumida por um tempo. Ver com a minha filha, com a faculdade, estágio dela, para ela ficar com a mãe por um tempo, para ela ter o que precisa. Ver os remédios do DED, se estão até eu terminar o processo, legal. Vocês entenderam aqui, né? Quanto tempo eu acho que eu preciso? Vou estabelecer aqui uma semana. Uma semana de férias, tá. 4 reuniões de ordem, geralmente os remédios do DEDs duram um mês. Um vídeo de quarta e 4 lives. 5 lives. Tá fácil até, né? Vamos ver a previsão do tempo para ver se eu consigo pegar a moto e sair por aí. Não vou conseguir, vai chover em quase todos os dias. Tudo bem, eu fico em casa mesmo. Então, avisar a Tracy, o pessoal do Algon, a galera dos membros do canal. Pronto, férias programadas. Vou ficar em casa, vou assistir Netflix, comer iFood e deixar meu cérebro em paz por um tempo. Eventualmente, talvez, eu pegue a moto e vou pra praia, sei lá, pra algum lugar. Férias programadas. Agora a magia começa a ter seus caminhos para funcionar. Talvez ajudando Algon a seguir seus caminhos, os mestres a tomar meu lugar nos templos, a Bibbles a ficar bem na faculdade e no trabalho, o Dedes e a Maricota a ficarem bem em casa, e tudo isso acaba confluindo para o meu verdadeiro objetivo, que não é tirar férias no sentido convencional das férias, mas deixar a minha mente em paz. Entenderam como funciona um contrato? É por isso que um atendimento meu demanda uma conversa em particular. A gente faz uma videochamada. Eu preciso conhecer a sua verdadeira vontade, que muitas vezes não é ganhar dinheiro, é ter sossego. Não é sobre ter o amor de volta, é sobre ser feliz. No atendimento, eu já começo a te levar para esse caminho de compreensão. Depois, a gente acaba estabelecendo a estratégia e eu faço o rito para a magia agir no que ela precisa agir. Por isso o atendimento é tão funcional, porque ele começa mudando você, depois agindo no dia a dia para fazer com que o contrato se cumpra e você também pode ir para este lado, desde que você entenda que a magia não é milagre. O mago não é um tipo de Deus que vai manipular o universo. Ele só vai entender que as engrenagens funcionam e vai usar essas engrenagens para fazer o que elas precisam fazer para cumprir um objetivo. Enquanto os magos de internet acham que pode mudar todo o universo por conta de um desejo seu, nós, magos de verdade, entendemos que o universo não se curva a nós. Nós nos curvamos a ele. E com isso passamos a usar as engrenagens do universo a nosso favor e não tentar mudar as engrenagens. Por isso magia funciona para alguns. E agora, você também pode. Entra lá no Teoria da Magia para maiores informações e para ter uma comunidade que vai te ajudar com isso. Espero que você tenha uma ótima vida, seja uma pessoa melhor do que foi até agora. Tchau.